Como o psicanalista ou mesmo o psicólogo pode acolher o paciente, levando-o a estabelecer conexões com o seu desejo, com o desejo dele, né, inconsciente, e as próprias questões. Ele O está vivendo... analista é alguém que tem que fazer perguntas, perguntas Sim, que façam o paciente refletir, sim. né? O Bion usa uma citação muito boa a respeito disso, né? Muito psicanalista que quer dar respostas. A gente tem que dar menos respostas e fazer mais perguntas. Porque o Bion usa uma citação de um autor famoso que ele diz assim: a resposta é a morte da pergunta. Né? Então, Interessante, a interessante. gente tem que fazer o paciente refletir. A gente tem que fazer o paciente fazer essas conexões. E como é que a gente faz isso? A gente faz Isso, perguntas que direcionem a isso. sim. Aconteceu alguma coisa essa semana na tua vida que te faz lembrar esse sonho? Que relação você faz entre o sonho que você teve com o momento de vida que você está passando? Com a Perfeito. dificuldade que você está vivendo no seu ambiente familiar, com a Uhum, crise que você está passando com a sua esposa, com o uhum, problema que você está passando com a sua sexualidade, com a uhum, sua dificuldade em gerir e controlar a sua raiva. Esse uhum, tipo de pergunta faz o paciente se questionar sobre algo que está ali e ele não está olhando, uhum, até para não uhum. entrar em contato com esse tipo Sim, de conteúdo. E aí o que, que ele sim. faz? Quando a gente faz isso, a gente vai aos poucos responsabilizando o paciente por aquilo que acontece a ele. Porque o Uhum. paciente, e a maioria dos humanos, tem a tendência a projetar a responsabilidade do que acontece nas outras pessoas. Então, ele vai projetar Terceirizar, no né? outro. É, ele vai projetar no Terceirizar. outro, exato, ele vai Uhum, projetar no outro. E, uhum, e a gente vai ter que fazer com o paciente o processo inverso. É uhum. como se a gente dissesse para o paciente assim: ó, olha aqui, meu querido paciente, está Vamos lá. acontecendo contigo, é responsabilidade sua. Uhum, Você é o agente de todo o sofrimento que está acontecendo na sua vida. Não são as uhum, outras pessoas. Claro, o uhum. ambiente ele tem a sua contribuição, mas se a Tem, gente tem. pudesse poder dividir isso em 3 partes, no máximo, mas no máximo mesmo, uma parte seria, 1/3 seria do ambiente. Dois Uhum, terços é totalmente do paciente, uhum, porque a gente provoca situações que acontecem na nossa vida, uhum. né? São as escolhas, às vezes, né, Leonardo, que não são escolhas adequadas, ou mesmo que são escolhas, no momento que se faz, se acredita que é a escolha mais adequada. E depois Principalmente quando a tem escolha os pacientes. a gente não sabe por que está escolhendo. Quanto Isso, menos a gente conhece o nosso inconsciente, mais a isso, gente é dominado por ele. E sim. aí a gente vai fazendo escolhas no Uhum, automático, uhum, achando que sabe o que está fazendo, mas uhum. a gente não é dono da própria morada, como diria o Freud. Isso, É o nosso exatamente. inconsciente que é dono da nossa morada. Quanto Uhum, mais a gente conhece o nosso inconsciente, quanto mais a gente tem o autoconhecimento de como a gente funciona, mais a gente vai ter condições de ter um certo tipo de gerência sobre o que nos acontece. A uhum. psicanálise, ela arrepia os pelos quando fala em controle, né? Mas para a gente ter um pouquinho de controle, de autocontrole, a gente precisa se autoconhecer. Quanto mais a gente Sim, se autoconhece, mais a sim. gente consegue gerir o que acontece com a gente. Mas Uhum. não existe nenhum momento que a gente vai ter um controle total. Impossível. Você tem uma Impossível. pandemia, o que você faz? Você não tem o que Não, fazer. esquece a pandemia. Eu estou falando com o que acontece comigo na pandemia, Ah, né, sim, dentro da comigo. minha própria E mente. boa, boa, boa. Como é que eu lido com isso? É, Como é exatamente. que eu lido com. Ah, sua região aí tá, não sei agora se a água baixou, se não baixou, em que nível tá, eu não, enfim, não tenho ouvido esses dias, mas
É um caso típico, as pessoas perderam suas casas, o que elas algumas muitas. O que faz com isso? Sabe que aqui se faz muita comparação com foi bom esse teu exemplo, se faz muita comparação com o que a gente está vivendo agora, com o que a gente viveu a gente não, porque eu não era vivo em 1941, mas em Eu também. 1941 teve uma enchente menor do que essa foi bem maior do que a de 41, Uhum, que também uhum, deixou grande parte da cidade alagada. uhum, uhum, Depois da enchente, até e é um tipo de expressão linguística que tem aqui na região, se hã. usa muito assim: "Ah, aquele sujeito parece um abobado da enchente". Nunca ouvi isso, nunca Abobado, o que ouvi. que é o abobado? Isso é uma coisa própria do Rio Grande do Sul, Daí, da sua né. região, aham. O O que 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 é é o o abobado abobado da da isso, enchente? O conta pra abobado da gente. enchente é aquele que ficou traumatizado com a enchente de Ah, 41, que andava uhum, sem eira nem beira sim. nas ruas, depois de ter perdido tudo, com o choque traumático, não, realmente Uhum, traumatizado. Hoje em dia, uhum, pelo Freud, ele seria traumatizado, diagnosticado como um neurótico traumático, né? uhum, Pela psiquiatria, alguém com transtorno de estresse pós-traumático. É aquela hum, pessoa que não consegue retomar a sua vida, que tem um uhum, tamanho desequilíbrio emocional uhum. dentro da própria mente que balança toda A a sua estrutura. capacidade de enfrentar problemas, de encontrar soluções Uhum, e questões criativas. uhum, E o que está acontecendo agora aqui, provavelmente a gente vai encontrar bastante gente, né, que vai estar nessa mesma situação, já está nessa situação. É por isso nossa, que a gente precisa de profissionais capacitados para trabalhar em profundidade com os problemas dos pacientes. ótimo. Porque não adianta a gente ficar trabalhando na superfície. A Sim, gente tem que sim, transformar a existência das pessoas. E nós sim. temos ferramentas para isso. Sim, Freud é nos deu a perfeito. ferramenta mais Uhum, poderosa para isso, que é o uhum, método psicanalítico. E quando a uhum, gente usa o ouro da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, que é aquele tipo de intuição que um homem só tem uma vez na vida, como o próprio Freud disse ao se referir à sua descoberta dos sonhos, a gente não pode deixar isso de lado. uhum, uhum, uhum. Roberto, Freud, eu vejo ele se revirar no túmulo com a negligência que estão fazendo com a interpretação dos sonhos. Interessante, eu vi um post seu, você falando do Paul McCartney, Let It Sim, Be. sim. Nossa, eu achei interessante, eu peguei depois que eu vi a sua fala, eu corri para ver a tradução da música, para ver como que era. Aproveitando que eu entrei nisso, isso não faria parte da nossa fala, do nosso bate-papo, aqui, nossa conversa, mas conta isso rapidamente. Como é que é isso, Léo? Isso foi um sonho, essa música? Conta. Bom, ele teve quando a mãe dele faleceu, ele estava mal com isso, um processo de luto Uhum, bastante delicado e difícil, lá nos anos 70, 60, melhor dizendo, e ele teve um sonho onde a mãe veio até ele o tranquilizar e disse uhum, para ele: Let it be, deixe estar. Né? E ele ficou uhum, muito em paz em relação a isso. Agora, a maioria das pessoas não são Paul McCartney, não tem os recursos internos do Paul McCartney para conseguir fazer verdade, isso sozinho. Eu nem sei se o Paul McCartney nem fez a terapia e análise, é bem é, provável que ele tenha feito, pode ser, até depois dos anos pode 60, ser. porque os artistas, né, que assim, esses com, com Expoentes. performance muito alta, né, que são Uhum, muito famosos, boa parte uhum, deles acabam nos consultórios dos analistas, principalmente os especialistas, os uhum, capacitados, os que entregam resultado. Né? Aí eles ficam com anos com esses analistas. Mas a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Precisa de alguém que uhum, tenha essa função bem uhum, desenvolvida para ajudar o paciente a encontrar paz. Eu uhum, uhum, recebo, muitas vezes, pacientes que chegam até mim justamente na situação de luto,
que o Paul McCartney estava, Uhum. porque estão tendo pesadelos ou sonhos angustiantes com quem morreu que os atormenta. E eles não sabem o que fazer com aquilo. E aquilo não Nossa. passa. E aquilo não passa. Uhum. E eles precisam de alguém para ajudá-los nisso. Uhum. E Quando aí, eles encontram alguém que consegue acolher, que realmente entende o que está se passando, que fala coisas que fazem o paciente refletir profundamente sobre o que ele está vivendo e que diz coisas que ajudam ele a ter insights, que transformam isso, sabe o que acontece? O sonho muda. Muda. você falou, mas no começo dessa nossa conversa. O Muda de conteúdo sonho. do sonho muda.